Olá, você que está chegando aqui no canal mais saudável do Brasil. Uma coisa que sempre me perguntam é sobre o consumo de carboidratos, principalmente à noite. E nesse vídeo eu tenho algo único para falar para você e vai te ajudar bastante nessa organização da sua rotina para o consumo ou não de carboidratos e determinados alimentos que podem estar aí te engordando ao longo do dia. Ou seja, se você está querendo secar, perder gordura localizada, ganhar massa muscular, fica super atento a esse vídeo. Eu quero falar nesse vídeo sobre algo que muita gente tem medo, muita gente tem distorção em relação a essa questão do consumo dos carboidratos. Inclusive, é bem comum que ao processo de emagrecimento, ao finalizar esse processo, ou chegar no processo de definição muscular, muita gente fique até com medo do consumo de carboidratos. Porque lá antigamente, quando a gente vai olhar para trás em relação à ciência, a gente tinha inclusive algo bem diferente do que a gente tem hoje em dia. A gente tinha um medo, muitas vezes as pessoas tinham muito medo do consumo de gorduras, né? Era a questão do ovo, que era um grande vilão, era a questão do colesterol, que estava ligado aos alimentos, porque a ciência valorizava muito, né? As pessoas valorizavam muito essa questão do evitar a gordura, principalmente a gordura saturada, que fazia mal para o colesterol e entre outras coisas. E aí a ciência evolui. E o que a gente observa na prática? Existe uma indústria riquíssima, que é a indústria do açúcar, a indústria do carboidrato, que durante muito tempo super patrocinou e valorizou esses estudos, fazendo com que a gordura fosse um grande vilão para o processo de emagrecimento. E a gente sabe que a população que mais tem pessoas obesas, com excesso de peso, alimentação desbalanceada, é a população americana. E a gente sabe que o consumo basicamente deles lá é de fonte de carboidrato. Então, o que a gente vê hoje em dia, que na prática outros estudos aconteceram, e a gente pode observar que a maioria do excesso de peso, de gordura localizada, de uma má alimentação, vem de uma inflamação ligada a um grupo de macronutrientes que é o carboidrato e não somente a gordura. Inclusive, certos níveis de gordura saturada você até pode consumir diariamente sem causar risco nenhum à saúde. O próprio ovo deixou de ser um grande vilão na alimentação de muita gente, porque a gente sabe que o alimento que contém colesterol não é o responsável por aumentar o colesterol no nosso corpo. E se você está aqui no canal Mais Saudável do Brasil, está disposto a aprender tudo de mais atual, de evidência científica, então cola da Nutri, não deixa de fazer a sua inscrição aqui nesse canal. E aí, falando basicamente do carboidrato, ele entrou no grande centro dos estudos atuais, porque de fato é o açúcar um grande inflamatório que faz com que as pessoas sintam esse desejo, esse absurdo, essa necessidade de consumir cada vez mais carboidrato. É essa ansiedade que muitas vezes faz você consumir e desejar mais carboidrato e faz com que você sinta esse desejo principalmente de consumo de carboidratos, que seja massa, pães, bolos, pizza, macarrão, principalmente no período da noite. E aí muita gente ficou com esse medo de consumir os carboidratos nesse horário do dia. E aí foram realizados estudos, né? Porque sempre aqui no canal eu baseio tudo baseado em ciência, no que tem mais de novo hoje, em artigos científicos, que fizeram a comparação de pessoas que consumiam mais carboidratos de dia e mais carboidratos de noite. E o que eles observaram é que não existia diferença entre as pessoas que consumiam mais de dia e mais de noite. Então, qual era a grande conclusão de tudo isso, já que não existia essa diferença? A conclusão não estava somente no consumo do carboidrato, mas principalmente o tipo de carboidrato e a combinação que você fazia de forma errada que faz você engordar ao longo do dia. Então vamos entender duas rotinas diferentes. Imagina que você é aquela pessoa que até faz jejum intermitente, que consegue almoçar bem, que consegue chegar no final da tarde e conseguir fazer sua última refeição lá por volta das 6 da tarde, consegue dormir no máximo tomando um chazinho ali à noite e, bom, acabou o seu dia. E vamos dizer que você é aquela pessoa, né, o segundo caso, que você é aquela pessoa que sai cortando alimentos desorientadamente, que você não sabe o que comer, baseia a sua alimentação sempre com fontes de carboidratos, é muito arroz, é muito macarrão, é muita massa, é uma pessoa ansiosa, não controlou a sua ansiedade, vive louca por doce. E aí o que acontece no final da tarde? Você fica com aquele desejo de comer mais açúcar. E quando chega à noite em casa, você pensa, eu mereço, né? Hoje eu posso, foi um dia tão cansativo. E aí a primeira coisa que você opta é por alimentos práticos ou fontes de carboidrato.
o seu metabolismo provavelmente está um metabolismo bem acabado, cheio de alimentos inflamatórios, que está passando por um processo de estresse metabólico. E aí quando você consome esses carboidratos à noite, né, naturalmente você vai estar facilitando o ganho de gordura. Então, não significa que é comer o carboidrato que vai fazer mal para você. Aquela segunda opção, se a pessoa consumisse um carboidrato ali às 6 horas da noite ou até 8 horas da noite, mas escolhesse carboidratos com baixo índice glicêmico, por exemplo, como raízes, inhame, macaxeira, batata doce, né? Carboidratos de legumes. Gente, você pode consumir um pratão de legumes e vegetais, porque isso vai saciar abobrinha, abóbora, vagem, né? Aqueles legumes saudáveis, gostosos, com uma fonte de proteína. É também fonte de carboidrato e não vai estar elevando tanto esse índice de insulina no seu corpo. Então, aí você não está colocando a regra generalizada, não tem como a gente generalizar. Então, se você consome um carboidrato do tipo bom, você pode consumi-lo sim à noite. É só entender como está essa sua rotina para evitar compensações, evitar ficar comendo muitas refeições e refeições grandes à noite, porque isso naturalmente seu metabolismo está diminuindo, então ele tem um nível de metabolização muitas vezes menor para a maioria das pessoas, se você é aquela pessoa que não treina à noite ou que você não faz atividades intensas à noite. Então, naturalmente, se você vai dormir pouco tempo depois, ele vai tender a guardar aquela energia e não utilizar. Mas se você é aquela pessoa superativa, que treina, que já tem uma alimentação adequada, você pode sim consumir carboidrato à noite. Inclusive, se você for aquela pessoa que vai treinar no dia seguinte, é importante que você consuma. Então, existem vários e vários casos. O que eu quero que você entenda é que a gente não precisa ter medo do carboidrato. O carboidrato é importante. É importante apenas que você consuma o tipo do carboidrato certo. Saiba como combinar esses alimentos e como ter estratégia nutricional de fato para você atingir o seu objetivo. Como você vai aprender isso? Seguindo o canal Cola Nutri, aproveitando todas as informações que a Nutri tem para te dar. Eu adoro passar isso passo a passo para você e tenho todas as informações aqui para de fato você conseguir ter uma vida mais saudável. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esses tipos de carboidrato e dou uma lista para você aproveitar tudo isso, entender quais são os carboidratos que têm maior índice glicêmico, menor índice glicêmico. Então não deixe de assistir esse vídeo e fazer download dessa lista para que você consiga aproveitar ao máximo essa informação. Ou seja, carboidrato à noite pode, Nutri? Depende. Depende de como você está cuidando dessa sua alimentação ao longo do restante do dia. Então, Cola Nutri, a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal e até a próxima!